Vamos orar então, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença neste momento. Queremos Te agradecer, Senhor, porque só o Senhor é bom, só o Senhor é misericordioso e digno da nossa adoração. Ó, meu Pai, como é bom nos achegarmos aos Teus pés e declarar o nosso amor. Jesus, nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. A nossa vida está em Tuas mãos. Jesus, se hoje abrimos os olhos e acordamos, é porque o Senhor ainda tem uma obra na nossa vida. É porque a Tua misericórdia nos assiste a cada manhã. E por isso eu Te peço, ó Pai, que o Senhor derrame da Tua bênção sobre a casa deste irmão e desta irmã, sobre a família, o trabalho, os amigos, as finanças, meu Pai. Quantas pessoas agora sofrendo na área financeira, porque não sabem como pagar o cartão de crédito, não sabem como quitar as dívidas, não sabem como colocar o pão na mesa. Pai, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. O Senhor disse em Romanos 5,17 que nós reinaremos em vida. E por isso Te pedimos, Senhor, sabedoria, conhecimento. A Tua palavra diz que o Teu povo sofre por falta de conhecimento. Não queremos, meu Pai, ser ignorantes. Não queremos agir de forma tola e irresponsável. Pelo contrário, meu Pai, que a Tua palavra ilumine os nossos caminhos e endireite cada um deles. Senhor, nós queremos andar de acordo com a Tua palavra, Senhor, mas muitas vezes estamos tropeçando, muitas vezes estamos nos afastando do Senhor por causa de falsas amizades, por causa de pessoas que batem nas nossas costas, mas no final elas querem nos levar para o pecado. Jesus, nos resgata mais uma vez, assim como aquele pastor, ele deixou as 99 ovelhas para buscar aquela que estava perdida. Oh, meu Deus, eu creio que o Senhor está resgatando aqui muitas ovelhas perdidas, Pai. Muitas pessoas que foram iludidas por este mundo, que agora estão afastadas no fundo do poço. Oh, Senhor, meu Deus, eu Te peço, tira de nós o anseio pelas coisas do mundo. Liberta-nos, Jesus, da pornografia, da prostituição, dos pecados da carne, daquilo que ofende e desagrada o Espírito Santo. Senhor, não queremos que esta luz em nós se apague. Por isso eu Te peço, Senhor, não nos deixe contaminar com as coisas deste mundo. Que o Senhor derrame da Tua bênção, do Teu favor sobre nós. Assim como o Senhor derramou o Seu sangue naquela cruz para que hoje nós fôssemos salvos e recebêssemos a vida eterna. Nós cremos, meu Pai, no Teu perdão mais uma vez. Cremos que fomos perdoados, amados e agora nós fomos justificados. Podemos ter uma nova vida, podemos caminhar entre os perdidos sem nos contaminarmos com Ele. Pai, nos ajude a ser um reflexo de Cristo em tudo que nós fizermos, através das atitudes, através do nosso caráter, da nossa integridade. E para isso, meu Pai, eu Te peço força, Te peço paciência para resistirmos aos dias maus, às tentações, para esperarmos no Senhor até que o milagre aconteça. Pai, quantas pessoas agora estão em busca de um milagre, de um socorro? Eu estendo as minhas mãos e eu Te peço, meu Pai, abençoa todos que ouvirem esta oração. Abençoa. Eu repreendo também todo mal, toda perturbação, toda obra maligna contra essas pessoas. E eu digo, sai, Satanás, em nome de Jesus. Eu Te repreendo na mente dessa pessoa, no coração dela. Diabo, você não tem poder contra esta vida. Ela foi comprada e remida pelo sangue de Jesus. Senhor, meu Deus, eu Te peço, meu Pai, acampa os Teus anjos, Senhor, na nossa casa, que ela não seja habitada por demônios, anjos maus, não, que ela seja habitada pelos anjos do Senhor e pelo Teu Espírito Santo. Senhor, e que acima de tudo, o nosso coração seja habitação da luz do Espírito Santo. Tira de nós, meu Pai, toda falta de perdão, todo orgulho, todo pensamento rebelde, toda rebelião, Pai, no nosso coração. Oh, meu Deus, nos ajude a liberar o perdão, a praticar o amor, a graça e a compaixão. E que a gente dê o primeiro passo hoje, Senhor. Nos ajude, Pai, colocando uma ponte no nosso caminho. Que a cada passo que a gente der, o Senhor coloque o chão para pisarmos. Que o Senhor nos dê a direção, nos guie hoje e sempre. E eu creio, meu Pai, que grandes serão as vitórias que o Senhor está derramando hoje. Eu creio que nós cantaremos o hino da vitória
e grandes serão os testemunhos do milagre e do favor do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, o Salvador, a luz deste mundo, é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Uma das declarações mais lindas e profundas sobre quem é Jesus Cristo. Na Bíblia, ele é chamado de Palavra, e eu vou te explicar depois o que isso significa. Então veja comigo o que está escrito em João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Olha o que diz. No princípio, aquele que é a Palavra já existia. A Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a Palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Olha que declaração linda, irmãos. E aqui está dizendo que Jesus é a Palavra. E talvez você não entenda o que significa isso. E eu quero que você imagine então que a palavra é uma maneira de você expressar algo, não é verdade? Quando você quer se comunicar com alguém, você usa as suas palavras. E em João capítulo 1, Jesus é chamado de Palavra porque ele é a expressão perfeita de Deus. Assim como nós usamos palavras para comunicar pensamentos e ideias, Jesus é a forma de Deus se comunicar conosco, mostrando quem ele é e o quanto ele nos ama. Então, se você quiser conhecer o coração do Pai, o coração de Deus, olhe para Jesus. Veja como Jesus reagia, como ele agia, veja como ele demonstrava compaixão pelas pessoas. Assim é o coração do Pai. E o maravilhoso é que está escrito aqui que antes da criação do mundo, Jesus estava com o Pai e ele era o próprio Deus. E através dele tudo foi criado e sem ele nada foi feito. Então é como se Jesus fosse a mensagem viva de Deus para nós. Tem muitas pessoas que pensam assim: ah, se Deus soubesse da minha situação, se Deus estivesse aqui comigo, com certeza tudo seria diferente. Irmãos, a verdade é que Deus já pisou aqui nessa terra. Jesus já veio no mundo dos humanos. Jesus, que era totalmente santo, estava na glória eterna com o Pai. Ele esteve aqui na terra, convivendo com pecadores, habitando no meio de tanta sujeira. Mas ele não se contaminou. Ele permaneceu firme até o fim. Não caiu em tentação. E com isso, ele pôde carregar sobre si todos os nossos pecados lá na cruz do Calvário. E aqui está dizendo, irmãos, que ele é a luz. Ele tem a luz e ele trouxe a luz ao mundo. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deixa eu dizer uma coisa. Nesse mundo que nós estamos vivendo está tomado pelas trevas do pecado, pelo desespero. Mas hoje nós temos a oportunidade de caminharmos na luz. Deus enviou à terra uma luz para nos guiar, para nos restaurar e nos dar vida. E essa luz é Jesus, o Salvador. E a mensagem da salvação e da vida eterna não é somente para a eternidade, mas é também para as coisas dessa terra. A Bíblia diz em Romanos 5,17 que aquele que aceita a graça do Senhor, aquele que recebe Jesus como seu Salvador, reinará em vida. E essa é uma promessa maravilhosa, porque nós não vamos apenas reinar no céu, mas nós vamos reinar em vida. Vamos reinar sobre o pecado, sobre os problemas, sobre as perseguições, sobre as coisas deste mundo, as ideologias malignas, satânicas. Nós podemos andar na luz, irmãos. E eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui estão dando brecha para o inimigo, estão caminhando nas trevas, sendo que você já conhece a palavra. Você já sabe que não deve mais ter contato com as trevas, porque você foi comprado por alto preço, o preço de sangue, para que agora você seja propriedade exclusiva de Deus. E a Bíblia deixa muito claro, irmãos, que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúmes de nós. Não um ciúme no sentido negativo da palavra, mas um ciúme no sentido de que ele nos ama, ele não quer nos perder para o mundo, ele não quer que a gente se afaste dos caminhos do Senhor. E quando a gente começa a ler os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós percebemos que Jesus caminhava por lugares que eram tomados por trevas, não é verdade? Ele andou no meio das prostitutas, entre os endemoniados, os cobradores de impostos, as pessoas que eram incrédulas, os falsos profetas, os religiosos radicais. Enfim,
Onde havia pessoas pecadoras, Jesus estava por perto. E onde ele estava, sua luz penetrava, mostrando a realidade do pecado e oferecendo um caminho para o perdão e uma nova oportunidade. Então, irmãos, a cada passo que Jesus dava, ele restaurava a fé, a esperança e o amor no coração das pessoas que estavam perdidas. Mas para aqueles que eram orgulhosos, aqueles que não queriam mudar de vida, Jesus alertava a respeito da condenação eterna. Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus estava na cruz do Calvário, haviam 2 criminosos, um em cada lado. Um deles começou a criticar Jesus e dizia: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz, mostre para nós que você é o Filho de Deus. Naquele momento, irmãos, ele estava sendo usado pelo diabo, porque o diabo não queria que Jesus morresse pelos pecadores. O diabo queria que Jesus desistisse de fazer a vontade do Pai, que era morrer por cada um de nós. Mas do outro lado havia um homem que tinha o temor do Senhor. E ele então reconheceu que Jesus não tinha feito nada de errado, que ele estava ali morrendo por cada um de nós. E ele simplesmente falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. E Jesus na mesma hora disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, na cruz, um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mostrando que qualquer pessoa pode ser salva, mesmo estando no fundo do poço, mesmo tendo praticado uma vida inteira de pecados. Ele foi salvo porque ele se arrependeu, ele creu em Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eu quero que você saiba que apenas um daqueles 2 criminosos foi salvo, para que ninguém se iluda. Irmãos, o pecado existe e ele gera a morte espiritual. E com isso a condenação eterna, longe de Deus, no inferno. É isso que Jesus veio falar, ele veio alertar a cada um de nós. Não pense que isso aí é uma história de filmes, é uma história que está nos livros. Não, o inferno é real. E sabe o que é pior do inferno? É que Deus não está lá. Imagine uma pessoa viver na completa ausência de Deus todos os dias. Irmãos, hoje em dia nós estamos passando por lutas, é verdade. Eu sei que muitos de vocês aqui se sentem até mesmo no fundo do poço. Mas se você parar para perceber, a bondade e a misericórdia do Senhor estão aí com você. Quando você abre os seus olhos, você encontra muitas razões para agradecer. Você tem um corpo, você tem uma casa, você tem pessoas à sua volta. Procure encontrar maneiras para agradecer. Não se afaste do Senhor, não queira acabar com a sua própria vida. Jesus te ama muito e Ele pode mudar a sua história. Amém? Comigo aconteceu assim. Eu vivi uma vida que hoje eu entendo que não tinha sentido nenhum. Irmãos, o meu coração era tomado pelas trevas do pecado. Eu era escravo do pecado. Eu era uma pessoa rebelde e tinha muita gente que olhava para mim e não via nada de bom. As pessoas até me diziam: olha, eu tenho medo de você, porque você, mesmo tendo um coração bom, você faz tantas coisas erradas. Irmãos, a verdade é que eu era escravo do pecado. E Jesus disse: aquele que pratica o pecado se torna escravo dele. Então, irmãos, eu tinha um vazio muito grande no coração e com isso eu tentava preencher com drogas, com festas, com bebidas, com tantas coisas erradas. Me prendia também na pornografia. Era um momento onde eu encontrava um alívio, eu encontrava uma satisfação para minha carne, para os meus desejos carnais. Só que eu não sabia que eu estava nas trevas, na escuridão, e por causa disso o mal me influenciava. O diabo trabalhava na minha vida e através de mim, e muitas pessoas olhavam para mim e tinham uma sensação ruim. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, eu já contei meu testemunho aqui no canal, mas eu tinha um modo rebelde de vestir também, sabe? Eu tinha o cabelo vermelho, eu pintava as unhas de preto, deixava elas bem grandes, eu tinha 8 brincos na orelha. Irmãos, aquela forma exótica de eu me vestir, de eu me comportar, era só um reflexo de como estava o meu coração. Eu estava perdido, mas um dia a luz do Senhor Jesus brilhou na minha vida. Eu entendi que Jesus poderia mudar a minha história se eu somente me arrependesse e começasse a seguir os seus passos. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo se identificam com isso, porque vocês têm um testemunho parecido ou vocês estão na situação em que eu estava anteriormente. E eu quero te dizer o que está escrito em João 8,12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, jamais andarão em trevas. Pelo contrário, terão a luz da vida. Esse versículo, irmãos, mexeu muito comigo quando eu conheci. Eu sabia que eu estava em trevas,
mas eu estava decidido a caminhar na luz. E a Bíblia também diz que aquele que diz que está com o Senhor deve andar assim como ele andou. E como Jesus andou, irmãos? Jesus praticou a palavra em ações, em palavras e no seu caráter. Ou seja, a luz de Jesus iluminava o seu próprio caminho, não para incomodar as trevas somente, mas para que outras pessoas também recebessem dessa luz. E por isso você tem que entender que esse chamado também é seu. Jesus disse: vocês são a luz do mundo, e assim deve brilhar a luz de vocês entre as pessoas, para que elas vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém? Então sempre quando você ver alguma coisa errada, que você possa aconselhar essa pessoa, que você possa orar por ela, sabe? Sabe aquele amigo seu de trabalho que fica falando mal das outras pessoas, inventando mentiras, espalhando fofocas? Você tem que ser luz no meio dessas pessoas. É isso que Deus espera de você. Sabe aquele amigo seu que fica traindo a esposa? Deus está te dizendo hoje que você precisa brilhar a luz de Cristo sobre ele. Não se assente na roda dos escarnecedores, não dê ouvido a essas pessoas. Você deve influenciar e não ser influenciado. Amém? E talvez você pense aí, mas pastor, como que eu vou fazer isso, pastor? Será que eu vou chegar e vou apontar o dedo na cara de todo mundo? Essas pessoas vão me odiar. Mas meu irmão, você não precisa fazer isso, até porque a luz de Jesus está no seu coração e não na ponta do seu dedo. Não são as suas palavras exatamente que vão expor a escuridão do pecado das pessoas, mas sim a sua postura de servo do Senhor, seja no ambiente de trabalho, no círculo de amigos ou até mesmo na sua própria casa. Não se preocupe, apenas se deixe ser usado pelo Senhor e Ele vai agir. E se for preciso, você vai usar palavras. Mas isso não quer dizer que você tem que condenar as pessoas. Não, você vai dizer simplesmente o que a Bíblia diz e deixe o trabalho com o Espírito Santo. Ele é quem convence o coração das pessoas para o pecado, tá bom? E lembre-se, nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai entender essa nova vida que Jesus está te dando. E assim como muitos resistiram a Jesus, você também vai encontrar resistência. Alguns vão se voltar para a verdade, mas outros zombarão de você. Outros simplesmente não vão com a sua cara, eles vão virar as costas para você. Irmãos, eu também já passei por isso e ainda passo de vez em quando. Vocês não têm ideia de alguns comentários que eu leio aqui nos vídeos de vez em quando. Pessoas me ofendendo, pessoas dizendo que tudo isso aqui é mentira, que isso é uma ilusão. É normal, as pessoas estão cegas pela escuridão do pecado que habita no coração delas. E o que você tem que fazer é orar, pedir que Deus tenha misericórdia. Assim como Jesus, quando estava na cruz, ele orou da seguinte forma: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Irmãos, essas pessoas não têm noção da bênção que elas estão perdendo, da bênção que é servir a Jesus e andar na luz. Elas estão cegadas e principalmente enganadas por Satanás. O diabo quer que elas sintam, que elas acreditem que elas estão no caminho certo, mas é mentira. Se elas continuarem assim e não receberem o perdão, a graça do Senhor, restará somente a condenação eterna. Então, se você entendeu o recado de hoje, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Amém? Isso pode encorajar outras pessoas a querer assistir também o vídeo e receber essa mensagem poderosa da parte do Senhor. Então agora você tem a oportunidade de orar, de buscar por esta pessoa e principalmente te ajudar a se libertar de todas as trevas, de todos os pecados que hoje estão no seu coração. Se o Espírito Santo te tocou hoje, é porque Ele quer que você renuncie o pecado. E lembre-se disso, quando você abre mão de algo por amor a Deus, Ele te recompensa muito mais, 1000 vezes mais, pode ter certeza. Se Deus está te pedindo hoje para você renunciar, seja um relacionamento, seja um ato pecaminoso, qualquer coisa que seja, faça o que é certo. Obedeça a Deus acima de qualquer coisa e você verá as bênçãos do Senhor te alcançando. Amém?